Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Olá, gente, meu nome é Larissa, estou aqui com os meus colegas Bruno. Opa, galera, beleza? Caio, Pedro. Oi! Nós estaremos falando, o nosso tema é Te Recuerdo Victor, a voz da revolução. Vamos falar aqui sobre o Victor Jara, esse cantor que ele fez revolução, ele deixou história, um cantor chileno, que ele usou as suas músicas como uma forma de protesto social. Quem pode aqui começar nos contando como que foi a biografia, a história do Victor Jara, quem foi ele? Quem pode nos contar? Bom, Victor Jara nasceu no dia 28 de setembro de 1932 no Chile. Há algumas controvérsias sobre o local certo onde ele nasceu, mas foi no interior do Chile, isso dá pra gente dizer. Ele veio de uma família de camponeses, o pai dele chamava Manuel, a mãe Amanda. É importante a gente saber disso, não vou falar por quê, mas é importante. Na verdade, não por enquanto, vamos falar por enquanto, né? Mas vocês vão ficar sabendo. E ele começou o interesse pela música em casa. A mãe dele tocava viola, era ligada à música, tocava em eventos assim, velórios e locais que ela era convidada para tocar. E ele teve esse primeiro contato com a música aí. Mas quando ele era pequeno, ele começou a trabalhar no campo junto com a família. Então dá pra gente já fazer uma relação que, com as coisas que ele cantava, que ele escreveu, já essa relação da música com o trabalhador do campo. Eu acho legal a gente falar isso. Vinha muito de sua origem, né? Na sua origem pobre e das situações análogas à escravidão, né? É bom a gente salientar que não foi, nesse momento, ainda criança com a mãe, que ele aprendeu a tocar de fato violão. Ele tinha contato, ele acompanhava a mãe nos shows que ela fazia, né? Ela animava velório, que por sinal eu nunca vi esse negócio de você animar velório com música. Pra mim foi algo novo. Mas enfim, ela tocava em casamentos, velórios, e ele acompanhava, mas não foi nesse momento ainda que ele teve contato, que ele aprendeu a tocar violão. Ele aprendeu a tocar depois que ele foi para Santiago, né, para a capital do Chile. E é uma história até bem interessante, porque ele passava sempre que ele ia trabalhar, ele passava na frente por uma porta onde tinha um violonista chamado Omar Pulgara. E ele sempre estava tocando esse violão lá, e o Victor passava e ficava observando. Ele tinha muito interesse no instrumento, em aprender. E aí, esse cara, o Omar, né, ele chegou e falou: você pelo jeito gosta, né, do instrumento, você sempre tá aqui me assistindo, você quer que eu te ensine? E aí o Victor aceitou e começou a tocar ali, começou a se desenvolver. Ele era muito bom no instrumento, e ele até acabou desenvolvendo mais interesse pela música ainda quando ele entrou pro coral da igreja. Porque a mãe dele não queria que ele ficasse na rua, né? Ela tinha medo, mais por pedido da mãe dele, ele acabou entrando no coral da igreja e acabou desenvolvendo um interesse muito maior pela música e até pelo seminário, né? Porque mais pra frente ele acabou virando seminarista. Depois de tempo, ele viu que não era essa a vocação dele, mas foi um período ali importante para ele, né? Para esse desenvolvimento musical que ele teve. E o interessante é que, mesmo com a vida dele sendo uma infância muito difícil,
o início das músicas do Victor foi uma música de amor, onde as letras dele eram muito bonitas. E qual momento, assim, vocês acham que foi essa interferência da mudança de estilo, que ele praticamente mudou totalmente, né? As letras dele, que antes era de amor, e de repente vira uma música de protesto. Entra a questão, na verdade, né, que ele começou a cantar muito nas suas canções sobre a luta dos trabalhadores e da revolução em si, né? Porque ele era um apoiador de Salvador Allende. No caso, o Salvador Allende, não vou entrar muito a fundo agora, mas ele foi um presidente comunista que foi eleito democraticamente no Chile, né? Então, ele começou a expressar isso, ele começou a demonstrar em suas canções, né? Toda essa luta, toda a questão da sua origem, para, acho que, refletir nas pessoas, né? De onde veio tudo e o porquê ele queria essa mudança, né? Antes dele adquirir esse caráter bastante político e crítico que ele tinha um posicionamento, inclusive ele falava bastante, né, que para ele as músicas elas tinham que fazer sentido, as músicas, ele não gostava de músicas que davam uma alegria momentânea, um sentimento momentâneo para a pessoa, mas eram meio vazias, assim, ele gostava de músicas profundas e que fizessem as pessoas pensar, refletirem, por isso que ele gostava muito de falar sobre esses sentimentos, né, sobre amor, e eu acho que ele começou a ir para um lado um pouco mais social quando ele percebeu a influência que ele tinha. Quando ele percebeu que a voz que ele tinha talvez pudesse influenciar as pessoas e ele pudesse, de alguma forma, mudar a situação daquelas pessoas que vinham que um dia foi a situação dele já, né? Sim, sim. E em uma entrevista mesmo, ele diz, né, que basta de músicas que não nos dizem nada, que nos divertem por um momento, mas nos deixam vazios. Então dá pra você ver muito disso, né, que você mesmo falou, né, Caio? De que ele não queria música sem sentido, né? Ele queria músicas que dissessem algo, que despertava algo nas pessoas, né, e fizesse elas refletirem, né? Pra gente ter uma noção desse choque que o Victor teve, né? Cantava o amor e de repente não cantava mais isso. Mas ele era um cara que cantou isso muito bem. Mesmo nas canções de amor dele, ele tinha um cunho social. Se a gente vê Te Recuerdo Amanda, é uma música que fala de uma história de amor entre dois trabalhadores que só tem um tempo específico para se ver, aqueles 5 minutos. E que é aí que entra o nome dos pais, Amanda e Manuel. Mas essa música, na verdade, foi feita para a filha dele, que depois, essa história a gente vai contar depois. Mas uma frase que eu queria falar em relação a essa parte do Victor que cantava o amor, numa entrevista dele, ele fala isso sobre o amor, que eu acho super bonito. É assim: somos quem somos porque o amor existe, e queremos ser melhores porque o amor existe. O mundo gira, cria e se multiplica porque o amor existe. O cara era poético, né? Então você vê que o amor tá na essência dele, né? O amor é ele. Ele encarnado em amor, né? E eu acho que a gente pode pensar que ele começou a cantar o amor. E daí, de repente, começou a haver um cenário político, social no Chile que não estava legal. E ele tinha um amor muito grande pela terra dele, pelo país dele, pela América Latina, né? E eu acho que talvez esse amor que ele tinha pela nação, por ele ser quem ele é, de onde ele é, fez com que ele começasse a fazer essas canções que fossem relacionadas propriamente ao folclore chileno, ao folclore latino-americano, tanto que ele fez parte do grupo Cuncumen, e daí dessa relação com o país, com o Chile, eu acho que ele foi para um lado que foi fazer essas canções de protesto, essas canções defendendo um ideal que ele acreditava. Eu acho que a gente pode fazer uma relação assim, na minha opinião, né? Fugindo até um pouco do contexto mesmo, a gente poderia, assim, fazer uma correlação entre Victor Hara também e Legião Urbana, né? Porque Legião Urbana, você vê, tem muitas canções
que falam sobre amor, né? Tem uma história de amor ali no meio. Mas também a banda em si tem canções que fazem um certo tipo de protesto, né? Por exemplo, se você vê entre a música Eduardo e Mônica e Que País é Este, sabe? Você vê a diferença, né? O que cada coisa quer expressar. É bem legal isso. Vários artistas, né, brasileiros, tanto latino-americanos, de todo mundo, né, que fazem isso. Tem Bob Dylan, tem Chico Buarque, Geraldo Vandré, uma galera. Johnny Mitchell, mais dessa época, né? Mas uma galera, é muito legal isso. E é interessante isso que o Pedro falou, que traz aquele ponto de vista, então, que ele não deixou de falar de amor, ele só mostrou o amor através de uma outra forma, através de um protesto, mostrou o amor pelo seu país. E claro que começou a surgir um efeito, né? Não é à toa que começou a surgir um massacre, a política da época se revoltou com ele. Só complementando o que o Pedro falou, né? Uma coisa que eu ia comentar é que você, ouvindo as músicas dele, você não consegue observar uma discrepância, assim, um abismo entre as músicas dessas duas fases, assim. Tanto é que tem discos deles, se você for observar, que tem músicas que falam dos dois, né? Algumas músicas mais críticas, outras músicas mais para esse lado sentimental, só que você não observa, assim, uma diferença muito grande, assim, um abismo muito grande entre as músicas. Inclusive a gente vê na música do Victor Haro, né, Te Recuerdo Amanda, no qual o Pedro comentou lá no início. Acho que agora é a parte ideal para ele estar explicando um pouquinho como é que é a história dessa música. Te Recuerdo Amanda, que eu acho que é talvez a canção mais famosa do Victor, a mais conhecida, foi gravada por alguns artistas de renome, assim, super, hiper... não tem palavras, porque eu sou muito fã. Foi gravado pela Mercedes Sosa. Tem uma gravação que foi como eu conheci, inclusive, o Victor Hara, que na verdade eu nem sabia que era dele, mas como eu conheci Te Recuerdo Amanda, que é uma gravação que é um álbum em conjunto de 3 das maiores cantoras latino-americanas de todos os tempos, que é Tania Libertad, Eugenia León e Guadalupe Pineda. E nessa música Te Recuerdo Amanda é uma participação com a outra cantora latino-americana, que é Eli Guerra. E elas cantam essa música lindamente. Eu lembro quando eu escutei pela primeira vez, me emocionei, assim, a música é muito bonita. E já foi gravado por outras pessoas. E voltando à história, eu posso aqui falar até amanhã disso. Entre Manuel e Amanda, que são 2 trabalhadores e eles só têm um tempo mínimo para se ver. Assim, que eu não sei explicar direito essa parte do trabalho deles. Eu acho que o Bruno pode me ajudar nisso, inclusive. Eles 2 trabalhavam, né, numa fábrica, né? Porém, tinham pouco tempo para se ver, né? Então, a cada tempo que lhes sobra, eles corriam um ao outro, sim, para se ver, né? E, de fato, alimentar essa paixão que havia entre os 2. Por 5 minutos, né? Los 5 minutos. E ele faz questão de frisar bastante essa parte de que era importante para os dois que eles se vissem, né? Porque ele conta lá que eles corriam, não importava se tivesse chovendo, se não tivesse, e ele ainda comentava, né? 5 minutos, sua vida é eterna, né? Aquele eterno instante, né? Sim, dizendo que era de fato muito importante para esses 2 trabalhadores que eles tivessem esse momento juntos, nem que seja por um tempo muito curto. Escutando isso, a gente consegue remeter a uma cena de cinema, né? Sim. Cara, eu na hora total penso nisso. Podiam fazer um filme só nessa música, cara. Sim, cara, você vê essas histórias de amor, né? Você imagina a cena na tua própria cabeça, cara. Nossa, eu imagino. Eu imagino, não, pra falar assim, bem a verdade, quando eu vi a letra dessa música, eu não sei porquê, mas eu lembrei de uma cena daquele filme lá, O Diário de uma Paixão, cara. Os 2 lá se encontram na rua e tá chovendo. É um negócio assim, sabe? Cara, é tipo isso. Eu imagino, assim, uma fábrica, sei lá, uma fábrica toda cinza, sem cores, e eles total coloridos, assim, e daí quando eles se encontram, sabe, aquela explosão de cor, de sentimento e... Nossa senhora, eu não posso falar muito disso, que eu fico bobo, cara, porque eu sou um amante, né, do romantismo, então eu fico imaginando essas coisas, fico alimentando. Tem uma outra música dele que tem uma crítica também por trás, mas que é uma música muito bonita, que chama Lutim, que é uma música que ele retrata uma criança
de 5 anos. Tem em uma das apresentações ele explica, né, que essa criança depois ela se torna o diretor de uma grande empresa, mas ele retrata ali uma criança pobre e ele faz, né, a crítica, na verdade, a essa pobreza, né, algo que ele falava muito nas músicas, né, ele retratava a situação que ele já viveu, né, do povo mais pobre do Chile, e só que ele fala de uma forma digamos assim, sem militância, né? Colocando em termos atuais. Ele coloca essa questão do sentimento tem bastante, né? Porque na música, a primeira estrofe ele apresenta, né? O Lutin, ele coloca... Eu vou falar aqui a letra traduzida, porque o meu espanhol não é muito bom. Mas ele diz, frágil como uma pipa, nos telhados de barro, jogava o menino Lutin com suas mãos roxas. Provavelmente, nessa parte, ele queria dizer que talvez a criança precisasse ajudar os pais com alguma coisa. E ele frisa bastante durante boa parte da música que a única coisa que ele tinha era o gato, o cachorro e uma bola de trapo que ele brincava. E no fim da música até ele fala, se houver crianças como Lutin que comem sujas, que comem terra e minhoca, abramos todas as gaiolas para que possam voar como pássaros. Olha, cara, que forte isso. Sim, é bem profundo essa letra, né? Não, o cara até tem... Não vou falar, não vou explicar, só vou dar essa sugestão pra a galera que tá escutando. Escutem e vejam a tradução, né? Que é mais fácil pra gente entender. Da música que o Vitor canta, uma canção de niná, folclórica, se chama Duerme Negrito. Mercedes Sosa canta também. Vejam a tradução, escutem a música, vocês vão ver. Outra crítica, outra canção leve e que vocês vão entender. Inclusive também tem uma música dele, porque a gente já tá citando várias músicas dele, mas é que você vai ver, tipo, todas as músicas dele dizem coisas fortes, né? Tem essa... Nossa, não dá pra... A gente não para, cara. Tem essa intensidade. Inclusive, também, eu tava pesquisando e achei uma música dele que se chama El Cigarrito, né? E uma... Eu adoro essa música, é uma das minhas favoritas. E em 1966 ele foi no jornal, né? El Sigilo, o nome. E ele declarou uma coisa assim que eu achei muito forte. Eu vou até falar o que ele disse, né? Ele falou assim: estou cada vez mais comovido com o que acontece ao meu redor. A pobreza de meu próprio país, da América Latina e de outros países do mundo. Tenho visto o traço do horror de um massacre de judeus em Varsóvia. O pânico da bomba atômica, no caso, né? O golpe mortal causado pela guerra que desintegra o homem e tudo o que surge e nasce dele. Em suma, tantos outros desastres que é cansativo enumerar. Mas também vi, continua ele, né? O que o amor pode fazer, o que a verdadeira liberdade pode fazer. O que a força e o poder do homem feliz podem fazer. Por tudo isso, é porque anseio pela paz. É que preciso da madeira e das cordas de violão para desabafar algo triste ou alegre. Há algum verso que abre o coração como uma ferida. Ou algum verso que eu gostaria que nos virasse do avesso para ver o mundo com olhos novos. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Que bela recitação, Olha hein? isso, gente. Nossa. Ó. Cara, que intensidade, né, cara? Que paixão. É um negócio que você não consegue enxergar nos dias atuais, sabe, cara? É difícil, sabe? Não tô falando que não existe mais, mas... É uma intensidade diferente, cara. É algo muito profundo. E isso eu acho que faz ele... o torna um grande artista, né? Ouve, cara, a música desse cara tinha poder, cara. É que o Vitor, além de um músico, ele é um poeta, né? Ele realmente traz muitos sentimentos para as músicas dele. Igual o Caio falou, até quando é um manifesto, ele ainda traz muito sentimento, a coisa de paixão pelo país, não aquela coisa mais agressiva. Isso tem a ver também com o meio que ele estava. Ele começou a ver o estado que o Chile estava passando e ele começou a começar a interferir. Bom, agora eu acho legal a gente falar sobre o movimento que o Victor fez parte, que é o Nueva Canción Chilena, traduzindo Nova Canção Chilena. Primeiro vamos entender o que foi a Nova Canção Latino-Americana. A Nova Canção Latino-Americana, que tinha a Nova Canção Chilena, tinha a Nova Canção Argentina e
La Trova Cubana, eu não sei falar isso em português. Talvez seja fácil, mas não vou me arriscar. E que era um movimento... Eu acho que a gente pode até incluir nesse movimento da nova canção latino-americana a própria MPB de protesto. Não sei, talvez seja me arriscando, mas vamos lá. O que foi esse movimento? Artistas, jovens ou não, mas pessoas que eram ligadas ao país, ligadas à América Latina, que tinham esse orgulho, que tinham esse amor pelo país que eles viviam, pela terra deles. E também pessoas que estavam vendo, como eu posso dizer, estavam vendo uma situação social, uma situação política que hostil, e que na época essas grandes nações estavam vivendo ou iam viver períodos de ditadura, né? E daí esses jovens querendo ressignificar a música tradicional dos seus países, pensando nesse cenário social e político e cultural, e ainda influenciados pela aquela coisa assim, o rock americano, o jazz, tudo que estava vindo de novo da música, eles pegaram isso, misturaram e meio que fizeram, não sei se não chega a ser um novo estilo, mas é uma nova... Vou me arriscar a falar um novo estilo. Um novo estilo de música, que mais tarde ficou conhecido como nova canção chilena, como nova canção latino-americana. No Chile, ficou conhecido como nova canção chilena. Algumas dessas pessoas que estavam à frente do movimento era Violeta Parra, o grupo Inti Illimani e Victor Jara. Violeta Parra, para quem não sabe, ela é uma das maiores compositoras e cantoras de todos os tempos da história da música do mundo, porque a mulher era bom demais. Ela que escreveu Gracias a la Vida, para quem não sabe, aquela música, a música mais conhecida na voz da Mercedes Sosa, que foi gravado por alguns artistas brasileiros, Elis Regina, Ivan Lins, Milton Nascimento, que também gravou outra música da Violeta Parra, que era Volver a los 17, com a Mercedes Sosa, que é talvez a mais conhecida, assim, a gente que é aqui do Brasil, eu conheço essa música, conheci com o Milton e com a Mercedes Sosa. E a Violeta Parra foi uma das pessoas que influenciou e, como eu posso dizer, guiou o Victor para a música. Falou, como é que é a palavra, gente? Que incentivou ele para continuar na música, para fazer música. Era justamente o que eu ia falar, porque o Victor Jara, ele conheceu a Violeta Parra num bar, numa lanchonete que tinha na frente da Universidade do Chile, onde ele estudava. Posteriormente ele foi professor da mesma universidade, mas no prédio antigo, né, que ela tinha, antigamente ela tinha uma sede, depois foi mudada, tinha um bar na frente da universidade que chamava Bar São Paulo, eu acho, alguma coisa assim, Lanchonete São Paulo, não sei exatamente se era um bar, se era uma lanchonete. E ele se reunia com os amigos lá, depois da aula, antes da aula, e foi lá que ele conheceu a Violeta Parra. Na época ele não tinha nenhum tipo de vínculo profissional com a música, e foi ela que falou que ele deveria seguir carreira na música, que ele era muito bom. Ela percebeu isso logo quando ela teve contato com ele lá. Inclusive o Victor namorou a filha da Violeta Parra, é Isabel o nome dela. Isabel, namorou a Isabel, filha da Violeta Parra, e ele foi um dos principais artistas que se apresentava na Penha de los Parra, que era tipo um bar, um centro cultural, em que artistas desse movimento, artistas da cena da música chilena, se reuniam e cantavam e passavam as ideias. E, voltando à nova canção chilena, pegaram esse estilo que tinha um cunho de protesto, tinha um cunho que trazia música folclórica, mas também trazia elementos da música como posso dizer, da música pop da época, que estava aí nessa época, Woodstock, jazz, trouxeram isso, fizeram esse movimento e começou
o cenário político do Chile começou a dar uma conturbada. Qual que foi a música aí que iniciou esse movimento da passagem pro início do protesto? Então, não tem uma música em si, assim, que deu início a todo esse movimento protestante dele, mas eu posso citar uma, que é uma música conhecida, que ele compôs, que se chama El Derecho de Vivir em Paz. Ela pertence ao álbum de 1971, que contém o mesmo nome dessa música, né? E essa canção, na verdade, ela é dedicada a Ho Chi Minh, na verdade, né? Uma palavra, um nome difícil de pronunciar, né? Ho Chi Minh. E ao povo vietnamita, que foi escrito durante a Guerra Fria. E um trecho da música, ele diz assim: nenhum canhão apagará o suco do teu arrozal, o direito de viver em paz. Então você vê, né, que essa música ele fez como uma forma de empatia a esse povo, né? E foi aí que eu acho que ele começou a ter esse sentimento de compor algo protestante, entende? De ele falar um pouco mais da situação do seu país, né? Tanto sociocultural ali que estava passando no momento, toda essa questão das eleições, né? Principalmente ele que era um apoiador do Allende, né? Então, acho que a partir daí ele começa a contextualizar tudo isso e se expressar dessa forma, né? Como a gente já disse, ele não deixou o amor de lado, mas ele meio que uniu as duas coisas, né? Pra ele também, não sei se a palavra certa é influenciar, mas alcançar outras pessoas também para que ela reflita sobre esse cenário, né? Inclusive, a gente trouxe uma música aqui também, que a gente vai comentar, que se chama Manifesto, né? Não sei se assim se pronuncia normalmente, mas... Antes da gente ir para essa música, deixa eu só comentar algo rapidinho sobre El Derecho de Viver em Paz, que o Ho Chi Minh, né, que você comentou, ele foi ele era poeta, inclusive até o Vitor, ele destaca essa característica dele na música, né, mas ele foi um político também que foi responsável pela libertação do povo vietnamita, dos franceses e também do imperialismo norte-americano. E isso aconteceu, ele fez essa música, como você comentou, como uma forma de empatia, né? Até eu acho algo muito, muito bonito dele escrever essa música falando de um país que é tão distante daqui do nosso continente, né? Tão distante do Chile. E essa música, além disso, tem um outro significado dele expressar um lado, né, o lado político dele, mas ele tinha muitas convicções ali pro lado socialista, né? Tanto é que ele foi apoiador do Salvador Allende, que foi o primeiro presidente socialista eleito democraticamente, mas o Ho Chi Minh também era, tanto é que depois que ocorreu ali essa chamada libertação do Vietnã, ele dedicou a vida dele ali, o final da vida dele, a tentar instaurar uma república socialista no Vietnã. E eu acho que aí é o ponto que ele começa a virar alvo da oposição, ele começa a virar algo de perseguição política, porque nessa época os Estados Unidos tinham muita, e a gente vai chegar nessa parte quando for falar do golpe, né? Mas os Estados Unidos tinham muita influência nos países, né? Influência política, influência social, e tanto é que grande parte das ditaduras militares de extrema-direita que nós tivemos no continente americano nessa época foram influência dos Estados Unidos. E aí, não vou falar tanto agora, né, mas essa música ele vem apoiando a oposição dos Estados Unidos. Então acho que aí ele começou a virar alvo, né, de perseguição. Eu não lembro que época, não sei se aí ele já era um filiado, mas ele fez parte do Partido Comunista do Chile, né? E daí mais tarde ele virou praticamente a cara da nova canção chilena, que apoiava a eleição do Salvador Allende pela Unidade Popular. Então, você vê, né, também essa questão que o Pedro comentou sobre a parte da nova canção chilena, né? Com a música Manifesto, ele fala um pouco sobre disso, o que ele quer expressar nesse movimento, né? Então a gente trouxe essa música aqui, para vocês estarem escutando, e a gente vai ver os detalhes, né? O que ele quis transpor nessa música. Então vamos ouvir lá, galera. Bora!
no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Então, galera, o que vocês acharam da música aí? Eu achei, cara, Bom, assim, bom. Essa Perfeita, essa né? é uma das minhas Perfeita. favoritas, cara, dele. Ela traz um sentimento diferente, essa música, uma tristeza ao mesmo tempo. Cara, e a voz dele, assim, nossa, eu lembro bem do canto gregoriano, assim, sabe? Sim, um lamento parece, né? Sim, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nesse detalhe. Mas essa como sendo uma das minhas preferidas, cara, porque tanto como a harmonia, a melodia, né? A palavra, né, que ele transpõe nessa música são muito intensas, cara. Eu sou apaixonado por intensidade, cara. Quem que não gosta de uma intensidade? Todo artista é intenso, cara. Eu acho que é difícil não ter um artista intenso. Não é mesmo? E essa música é uma coisa que eu percebi aqui, que eu achei muito interessante, é que sem querer ele acabou na música descrevendo o fim da vida dele, né? Porque ele fala, um momento ele fala, pois o canto tem sentido quando palpita nas veias de quem morrerá cantando.
E foi justamente o que aconteceu com ele, porque umas 2 horas antes dele quando ele estava no estado de Chile, antes dele ser assassinado, ele escreveu um poema que narrou o que aconteceu com ele no momento, mas que teve uma função de acalmar os companheiros dele que estavam junto. Então, ali sem querer, ele acabou se descrevendo, descrevendo, né, o fim da própria vida. É uma música muito forte, né? Que pega desde o violão, o instrumento, ele conseguiu juntar o instrumento, a voz, a letra, demais. tudo com muita intensidade, muito, muito sentimento. O Caio, na verdade, já deu um pequeno spoiler, né? Do que acontece com o Caio. Victor. Deu spoiler. Porra, Caio. Mas, Não, Grande cara, spoiler. mas eu só queria fazer dar uma ênfase, né, nos primeiros 4 versos dessa música, que ele diz que não canto por cantar, nem por ter boa voz. Canto porque o violão tem sentido e razão. Então você vê que ele é o cara que é da música, foi feito pra música e nasceu pra isso. Cara, toda vez que dele, assim, eu penso, cara, o violão dele, o que vem na minha cabeça, o violão dele tinha poder. Tipo, tinha poder mesmo. Vocês vão saber daqui a pouco o porquê, assim, talvez a prova. Mas, assim, cara, tinha poder. O violão, a voz, ele em si, né? Nossa, ele, né? Quero dizer, né? Mas, gente, e assim, o que mais que eu percebi, assim, dessa música agora, escutando ela, que eu não tinha percebido antes, você vê que tem esse elemento do folclore, esse violão, assim, um dedilhado meio... Mas, ao mesmo tempo, eu consigo até ter uma relação com o folk americano da época, né? Sim, com aquele country, Aquele mais ou folk. menos, né? Um folk country, assim, uma coisa meio Bob Dylan, meio... Você se Vou vê pensar em alguém, galopando James num Taylor. cavalo, né? Você se vê galopando num cavalo enquanto toca essa música. Se fosse num filme, essa seria a cena, né? Alguém galopando num cavalo. Aquela música Big Iron, eu não lembro o nome dele, Marty, não vou lembrar, mas acho que é esse o nome. Cara, sabe, você consegue ter uma... Sabe qual música? Lembrei a música. Não é essa que eu falei, é uma outra. Ghost Riders in the Sky, do Johnny Cash. Nossa, Lembra essa música? Essa sim, cara. Sabe, cara, nossa. Ele me lembra, essa coisa assim, meio folk, meio country, mas ao mesmo tempo folclore, pegando essa canção folclórica, canção tradicional, latino-americana, chilena, a nova canção, nueva canção chilena, ali ó, ele fala, ali ó, sempre será canção nova, siempre será canção nueva. Ele tá falando aí, ó, cara. Isso já se remete, na verdade, né? Exatamente. Ele já se remete, na verdade, ao que a gente acabou de comentar, né, cara? Porque, eu acho que a gente consegue encaixar essa música como o início, né, dessa nova canção chilena. Ele fala ali, numa parte ali, ele fala: aqui se encaixou meu canto, como dissera Violeta, né, no caso Violeta Parra. Violão trabalhador com cheiro de primavera. Viu? Ó, cara, eu acho que essa tá junto. Então, daí, tipo, ele fala ali, né, canto que foi valente sempre será canção nova. Então, aí ele já começa a listar, né, que ele entrou nessa fase mais protestante, né. E é aí, então, que começa a surgir as outras coisas, o seu apoio, né, além de tudo mais, que tem todo um contexto, né. É importante pra gente entender tudo que vai chegar, que a gente vai falar da parte do Victor em relação com o Salvador Allende, com a eleição em 1973, com o golpe posteriormente. É importante entender o que estava acontecendo no mundo nessa época. A gente estava naquele momento da Guerra Fria, ou seja, polarização do mundo. De um lado, que era, né, vamos dizer, de um lado, né, União Soviética comunista, de outro lado, Estados Unidos capitalistas. Então, assim, tinha esse conflito. A Guerra do Vietnã foi um exemplo de um conflito armado que teve entre essas duas potências. Foi uma coisa indireta, porque eles apoiaram cada lado. Que essa que a gente estava falando do El Direito de Vivir em Paz. Tem também Guerra da Coreia. Várias coisas aí que aconteceram. E
Na América Latina, estavam... Cuba, eu acho que nessa época já tinha tido o golpe, né? Já tinha tido a Revolução Cubana com Che Guevara, etc. E como eu posso dizer, tanto os Estados Unidos como a União Soviética viram a América Latina como um alvo, vamos dizer, potencial para eles expandirem as suas ideias, os seus ideais, né? Porque era assim que eles faziam. Eles não queriam que a União Soviética fosse isso falando uma coisa bem... uma coisa bem simples, né? Eles não fizeram isso, mas assim, Estados Unidos não queria que a União Soviética chegasse lá na América Latina e fizesse com que os países fossem comunistas, assim como a União Soviética não queria que os Estados Unidos chegasse na América Latina e fizesse com que os países fossem capitalistas. Eles queriam marcar o território, por assim dizer. E estava esse conflito. No Chile, a política chilena, na época, ela estava meio desgastada, por assim dizer. E nesse desgaste entrou uma figura política, que era o Salvador Allende, que lançou a sua candidatura para a eleição em 1973. E ele era comunista, ele é pelo partido Unidade Popular. E ele prometeu, assim, os ideais comunistas, né? E Víctor Jara, junto com o movimento da Nova Canção Chilena, foi, assim, talvez a cara da campanha eleitoral Serviu dele. de trilha sonora, Tanto né? A que- música do Víctor Jara. Foi a trilha sonora, assim, e foi praticamente a campanha eleitoral, porque eles faziam nas passeatas, eles apoiavam nas músicas. Tanto que tem uma frase famosa do Salvador Allende, que ele falou: não há revolução sem canções. E começou esse engajamento político dos artistas, não só dos músicos, né, mas de toda a classe artística, em prol desse candidato, que foi o Salvador Allende. Em 1973, ele se elege democraticamente. Foi o primeiro presidente socialista a se eleger democraticamente no país. E todo mundo, os apoiadores, né, obviamente que ficaram super felizes, ia ser a revolução democrática, né, e daí Estados Unidos junto com os opositores do Allende, né, começaram a ver isso como uma ameaça para eles, porque era o início a União Soviética tinha conseguido o Chile para eles. O comunismo já tinha entrado no Chile. Então, assim, aquilo podia ser uma coisa que se espalhasse para as outras nações. Eles já tinham impedido isso no Brasil, aqui com nós, em 1964, com o golpe da ditadura. Que eles, em receio, se o Brasil fosse ser comunista ou não, com... Como é que era o nome que eu vou lembrar? Com o... Gente do céu, não é o Jango. Ou é o Jango? É o Jango. Com o Jango. E daí, por isso que instauraram a ditadura. Que teve apoio dos Estados Unidos. Então, esses opositores do governo do Allende, junto com os Estados Unidos, talvez, assim, como eu posso dizer, investidos e apoiados pelos Os Estados Unidos financiou, né, na verdade, a Revolução. Isso aí. Fizeram um golpe de Estado. Vocês sabem dizer quantos dias depois que o Allende tomou posse, que foi o golpe? Foi 3 anos depois, na verdade. Ele chegou a ficar um tempo Ele foi eleito em 1970 e o golpe aconteceu em 1973. Nossa, então, gente, desculpa, eu falei todas as erradas. O Allende, então, ele foi... Gente, me desculpem, eu falei tudo errado. Eu confundi tudo. Ele se elegeu em 1970. Isso, em 1970 ele se elegeu. Em 73 foi o golpe. Nossa, pirei total, galera. Me desculpem. Acontece isso. Acontece. Que bom que o Caio tá aqui para nos salvar. Bom, e daí teve o golpe no dia 11 de setembro de 1973.
que daí foi liderado pelo general das Forças Armadas, Augusto Pinochet, que é considerado como um dos maiores e mais infames ditadores da história. Então, como o Pedro falou, né, o golpe ele foi financiado pelos Estados Unidos, mas foi feito ali basicamente pelo exército, ali, pela oposição militar do Salvador Allende, né, que era comandada pelo Augusto Pinochet. E foi, assim, o dia, né, 11 de setembro, foi um dia, assim, que eu acho que para quem presenciou foi um dia de terror total, né, porque eles usaram da força completamente e, inclusive, o Salvador Allende, ele fez um pronunciamento dizendo que ele não se entregaria, que se fosse para morrer pelo povo, ele morreria. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu tenho duas informações, uma de que ele foi assassinado, a outra de que ele cometeu suicídio. Eu não sei... Eu também vi isso. Eu vi que ele cometeu suicídio, se não me engano, também. Eu não sei qual é a correta, eu sei que... Eles fizeram praticamente um cerco, né, no palácio do governo. Sim, os ataques começaram, né, lá, né, inclusive ele já foi dado como morto no mesmo dia da Revolução. Ela durou alguns dias até, de fato, eles tomarem o poder completamente. Acho que foram 5, não lembro direito, 5, 8, não vou chutar, já peço. Mas no mesmo dia que, né, no 11 de setembro, que não foi o 11 de setembro de 2001, né, do atentado das Torres Gêmeas, são ocasiões diferentes. Com certeza. Ele acabou, né, ele resistiu, né, ele disse que ele não se entregaria, né, porque na verdade a ideia inicial era só pressionar o presidente para que ele renunciasse o cargo. E não foi o que aconteceu, e aí chegou um momento que eles resolveram usar da força, e aí muita gente morreu, muita gente foi sequestrada, né? O Victor Jara é um exemplo disso, né? Porque ele trabalhava na Universidade do Chile, e o exército chileno parece que mandou 100 soldados para lá. Eles né, se dirigiram à universidade, metralharam alguns prédios da universidade, renderam alunos, renderam professores, levaram alguns para o estádio do Chile, né, eles usaram como uma espécie de campo de concentração, né, um campo de tortura desses prisioneiros. E é interessante, até legal comentar para não confundir esse estádio que foi feito com o Estádio Nacional do Chile, né? Esse estádio do Chile que foi usado como campo de concentração, campo de tortura. Como campo de tortura, ele era um ginásio um ginásio poliesportivo, né? De vôlei, de futsal, basquete. E usavam para apresentações, etc. Ele era um ginásio, assim, não era um estádio de futebol. E eu acho que, se não me engano, cabiam cerca de 5 mil pessoas nesse estádio. E aí o Victor Jara foi levado para lá, né? E ele, inclusive, dada a importância que ele tinha, ele foi tratado de uma maneira diferente. Foi tratado... uma coisa que aí... Agora não é mais spoiler, porque eu vou falar agora, tá na hora. A gente falou do poder do violão, né? Quando o Victor chegou lá, os soldados deram um monte de coronada na mão dele e falavam assim, para você nunca mais tocar teu violão. Ele era uma ameaça, né, nos olhos desses soldados, do governo que eu digo do Pinochet, do governo ditatorial. Ele era uma ameaça, o violão dele era uma ameaça, a música do cara era uma ameaça. Aí que eu falo do poder que a música dele tinha. É porque ele podia influenciar muita gente, né? Então, aí que vinha a ameaça. E ele foi diferente de muitos que estavam no estádio que simplesmente eram... Eu digo simplesmente, mas não era simplesmente, né? Mas que eram metralhados, assim. Ele foi torturado até a morte. Ele passou alguns dias ali sendo torturado, sendo humilhado. Ficavam ali tirando sarro. Tem até um depoimento de uma pessoa que estava presa junto com ele, que disse que um soldado... bateu várias vezes nele e aí ele não conseguia ficar em pé, o soldado ficava mandando ele levantar, dando risada, ele entregou um cigarro para ele, mandou ele fumar, ele recusou, disse que não fumava, aí apanhou mais ainda e acabou meio que... ele ficou 5 dias, né, sendo torturado, assim. Sim. Até... Inclusive, tem um jornalista brasileiro, que é o Maurício Brum, ele é autor do livro Estádio do Chile, né, então ele retrata sobre tudo o que aconteceu.
nesse estádio. E lá, nesse livro, ele fala que os militares brincaram de roleta russa com o Victor e mataram ele nesse jogo. Eu não sei dizer se isso daí é uma informação totalmente verídica, se ele já morreu nesse mesmo instante, mas sei que depois os militares mesmo dispararam 40 tiros, né, sobre Victor Hara. Sim, eu vi a mesma informação de que eles brincavam de roleta russa com ele, pra ver se iam matar. Eu também não sei se foi nesse momento que ele foi executado, mas de fato talvez ele foi um dos que mais sofreu ali naquele momento, né? Disseram que também que estavam meio que praticando um tiro ao alvo, né, já no corpo de Victor Hara, então provavelmente ele já estava morto, né, e eu acho que estavam... Nossa, gente, é muito triste. Você vê, né, é uma cena assim que você pode ver assim, bem macabra, né, assim, no teu imaginário. E assim, é uma coisa que a gente tem que falar, que eu acho que é uma coisa que a galera vai querer saber. O Victor, ele foi levado no dia 11 de setembro de 1973. Ele foi morto, foi assassinado no dia 16 de setembro do mesmo ano, 5 dias depois. 5 dias que ele ficou sendo torturado pelos soldados, pelos militares que estavam ali. E pouco antes dele morrer, contam, né, um colega dele preso que estava do lado dele, poucas horas antes dele morrer. Ele estava sentado assim, todo machucado, sangue escorrendo, e o Victor chega... Esse é um relato desse cara que estava ali com ele. O Victor chega para esse moço e fala assim: você tem um papel e uma coisa para escrever, uma caneta? E ele fala: tenho, tira assim, dele escondido assim, se reclinando para os soldados não verem. Ele vai lá e escreve alguma coisa assim rápido, vai escrevendo assim. De repente os soldados vêm e chamam ele, pegam ele assim, levam para algum lugar. Ele joga pro amigo o papel com a escrita, com o lápis, para ele esconder rápido. Ele escondeu, fechou assim como se nada tivesse acontecido. E se eu não me engano, daí levaram o Victor pra morte. E ele não sabia. Mas assim, é uma coisa de doido. Esse papel que ele escreveu, na verdade, até eu já comentei sobre, né? Mas foi um poema. E eu acho até, eu acho interessante, eu acho bonito que como, mesmo ele naquele momento ali, ele teve forças para escrever ali uma última obra e que foi ele quis relatar ali o que estava acontecendo, homenagear os companheiros dele. E eu vou ler um pedacinho aqui, mas não vou ler tudo porque é muito comprido, né? Mas ele fala: somos 6 mil aqui nesta pequena parte da cidade. Somos 6 mil, não, somos 5 mil, desculpa. Que eu acho que era a capacidade do estádio. Eu acho que eles tinham lotado de prisioneiros lá. Somos 5 mil aqui nesta pequena parte da cidade. Somos 5 mil aqui. Quantos no total? Nas cidades e em todo o país, né? Ele se questionava sobre o que estava... Ele não sabia o que estava acontecendo fora, né? Porque ele tinha sido pego. E ele diz: 6 dos nossos se perderam no espaço das estrelas. Um morto, um apanhou como jamais achei que podia apanhar um ser humano. Os outros 4 quiseram se livrar de todos os temores pulando no vazio. Ou seja, pessoas se mataram para não ser mortas ali pelos soldados. Então, continuando a gente falar que ele era uma pessoa muito profunda, né? Mesmo nos últimos momentos ali de vida, eu acho que ele não imaginava que talvez aquele momento que chamaram ele seria executado, mas... Foi uma coisa assim... Nossa, eu acho doido isso. Você vê, né, que a vida dele era arte. Uhum. Tem um relato também que havia um músico e pintor também no estádio, que era o Pedro Weir, não sei como é que se pronuncia na verdade o sobrenome dele, mas ele estava no estádio também, né? Ele estava, na verdade, visitando o Chile, né? Ele estava com um amigo uruguaio e ele visitou o Chile e bem nessa época ele visitou, aconteceu todo esse cenário do golpe, né? Tudo mais. E ele, em um momento, ele também foi escoltado, né? Até esse estádio. Porque ele estava andando pelas ruas, porque na verdade ele tinha ligado para a Embaixada do Brasil, falando para eles resgatarem ele, no caso, né, para exportarem ele e tudo mais. E depois passaram uma série de instruções para ele,
E quando ele foi até o local, os soldados mesmo do golpe levaram ele pro estádio, entendeu? Falaram, esse daí é um prisioneiro brasileiro. Levaram ele pro estádio também. Só que daí assim que eles tiveram as informações, né, de que ele era de um outro país e tudo mais, tipo, não mataram ele nem nada, mas, de fato, espancaram ele, fizeram coisas com ele assim também, porém não mataram ele. E o que acontece? Esse músico, esse pintor, ele disse que uma hora ele tava passando mal, né, da barriga, e levaram ele pra onde fica ali os banheiros, né, os corredores e tudo mais. E ele conta que quando ele passou nesse local, ele viu o corpo do Victor Hara deitado no chão. E no caso, os soldados que estavam em volta do Victor Hara falaram assim, esse não canta mais. E estavam fazendo tiro ao alvo no corpo dele. Então, tipo, pensa, isso é muito triste, cara. Tipo, sabe, não tem... Não tem sentido, sabe, o ódio tão grande que teve ao Victor Hara, entendeu? Essa questão toda política, você vê que é uma questão, assim, eu não sei, na verdade, descrever, sabe? Porque é horrível mesmo. Eu, particularmente, a parte que eu acho mais... que mais me toca, assim, é a parte que, no momento, ele pegou e escreveu. Tipo, é como se tudo que ele tivesse ali, fosse a música, fosse a arte, fosse a poesia, ele realmente vivia o que ele cantava. É a parte, assim, que mais me emociona. Bom, é importante de ressaltar que o Estado chileno, ele só reconheceu o assassinato do Victor Hara, ou seja, só reconheceu que ele foi assassinado em 1990. Isso a gente pode até pensar influenciado pela onda da redemocratização que estava acontecendo nos países vizinhos, exemplo, o Brasil, com o fim da Guerra Fria, e daí ele foi reconhecido em 1990 que ele foi assassinado a tiros no dia 16 de setembro de 1973. Eu acho que ele foi dado como morto, acho que foi 5 ou 6 dias depois ali sim. que ocorreu o golpe, e no IML, né, inclusive a esposa dele, até fazendo uma menção honrosa a ela, porque a gente falou muito pouco dela, mas ela foi muito importante na história dele também, a Joan Hara. Ela que foi reconhecer o corpo dele, ela até fala que quando ela chegou no IML tinha muitos outros corpos empilhados de outros prisioneiros que tinham muitos ferimentos de bala, e o Victor Hara ele também tinha, né? Ele foi morto com 40 tiros, então na minha concepção é meio óbvio que ele tenha sido executado, só que em 1990, né, em 11 de março de 1990 foi quando o Pinochet quando ele deixou de ser presidente do Chile. Então eu acho que foi aí, né, talvez aí seja o marco do fim da ditadura chilena, foi só aí que foi reconhecido, justamente por conta da repressão que tinha no país, né, nessa época, que se instaurou no país. Na verdade, já aproveitando, muita gente deve estar se perguntando, né, o que de fato aconteceu, então, com o corpo do Victor Hara, né? Você vai encontrar que, de forma clandestina, ele foi enterrado, né? No caso, sepultado, né, que fala. E eu tenho um relato também, que é do Héctor Herrera. Ele era um ex-funcionário do Registro Civil, né? Na verdade, ele é um ex-funcionário do Registro Civil. Na época, ele trabalhava como administrativo, ele fazia as carteiras de identidade no Registro Civil, né? E ele retomou o trabalho dele no dia 15 de setembro. Ele não pôde antes, por causa que tinha o toque de recolher, né? Nesse dia, né, um soldado de cima de um caminhão falou assim: acabou a política, agora se trabalha, né? E pediram daí, no caso, voluntários para o serviço médico legal. E no caso foi um voluntariado forçado, né, na questão do Héctor Herrera, né? Ele não queria, mas ele foi. E depois disso, lá no SML, eles pediam, tipo, coisas horrendas que o Héctor mesmo fala, que eles tinham que tomar altura, peso, cor da pele, olhos, tudo mais, dos mortos, né? Então ele via aquela cena, assim, macabra diante de seus olhos, né? E trabalhando lá no SML, ele reconheceu um corpo. Ele reconheceu um corpo que, no caso, era de Victor Hara, né? E ele fala que reconheceu por quê?
que em 1972 ele viu o Victor Hara em um festival em Santiago, né? E entre isso, por isso que ele reconheceu o corpo, né? E como ele estava fazendo toda essa questão da perícia, né? Tomando todas as características dos mortos, ele viu que o Victor Hara estava muito machucado, né? Tinha várias feridas e tudo mais pelo corpo. Notou isso, né? Tomou a ficha e com isso ele passou por uma amiga dele que também trabalhava, né? Na datiloscopia, que no caso também que fazia ali toda a vistoria dos corpos, né? E disse para informar a família dele, no caso a de Victor Hara, né? Para falar sobre o ocorrido. No caso, para tirar o corpo dali. Então, a amiga dele confirmou, né, que era o Victor e tudo mais, e procuraram mais informações sobre ele, sobre se ele era casado, onde que ele morava e tudo mais. Ele queria a casa, né, levar, no caso, o corpo, né, do Victor até a casa da sua mulher, né, da Rowan, né, e só que ele não podia por causa do toque de recolher e tudo mais, era um processo totalmente difícil. Então, o que ele fez? Ele avisou a esposa dele que ele iria em uma viagem, no caso, ele viajou, ele pegou vários ônibus e tudo mais, para ir à casa do Victor Hara, né? Falar à sua esposa ali qual que era a seguinte situação, que ele morreu e tudo mais, né? E o que aconteceu, então? Eles se arriscaram, no caso, foi o Hector e foi a Rowan juntos no SML. Eles entraram no SML, né? Ela mesma mentiu que era uma funcionária e tudo mais para eles entrarem lá e ela fazer, né, esse reconhecimento do corpo, né? Às vezes se despedir, algo do tipo, né? Então, eles entraram, né, perguntaram ao funcionário onde que estavam os outros corpos e tudo mais, e acharam o do Victor ali junto, né, porque o do Victor não estava no primeiro local que o Hector tinha visto. Enfim, viram o corpo do Victor e colocaram ele num... Agora eu não lembro como é que é o nome certinho, mas é uma espécie de caixão, sabe? E no caso fizeram todos os trâmites legais e tudo mais. E conseguiram... É ataúde. É ataúde o nome do... Eu não sei se é assim que se pronuncia, acho que é, né? Ataúde. Antes de colocar o corpo dentro do ataúde, né? Quando a Rua foi lá no SML fazer o reconhecimento do corpo, eles não tinham essa espécie de caixão ali mesmo, né? Juan descreve que tinha um amigo que morava ali por perto e iriam fazer a compra com ele, né? No caso, então, foram lá e compraram. E quando voltaram ao SML, o corpo havia sumido de onde estava. No caso, teriam levado para a sessão de autópsia e uma funcionária que avisou eles, né? Então eles foram até a sessão de autópsia, pegaram o corpo e colocaram dentro desse ataúde. Após isso, né, com todos os funcionários que estavam lá dentro, ele falou com uma funcionária, ele colocou esse ataúde dentro de um carrinho de mão e, burlando, né, os processos internos lá, eles conseguiram retirar o corpo de lá. E a Joan, ela fala, né, que ela foi uma das poucas esposas que conseguiu enterrar o marido, que conseguiu identificar o marido. Sim, ela no documentário, né, eu acho que é no Massacre no Estádio, não tenho certeza se é nisso ou se é no... no da Netflix. No Massacre do Estádio, um documentário muito bom, inclusive, e ela fala que ela se sente sortuda pelo fato de ela ter conseguido enterrar o marido, né, porque muitas outras talvez nunca nem saibam o que aconteceu de fato com os seus esposos, né. E falando do corpo dele, né, ele foi exumado em 2009, né, que a gente falou que ele só foi dado como executado em 1990, né, e em 2009 ele foi exumado para que pudesse fazer perícia para a investigação, né, porque como a gente comentou, né, do fato do que estava acontecendo no Chile, não ia ser possível que eles fizessem investigação nenhuma sobre o que aconteceu, né, por conta da repressão. Então, ali, quase 40 anos depois, começaram as investigações para chegar ao culpado, né, ao assassino do Victor. E na verdade, em 2016, depois de muita luta, principalmente da Joan, né, ela que estava sempre à frente disso, querendo achar o culpado, querendo justiça, em 2016, um tribunal em Orlando, nos Estados Unidos, declarou culpado Pedro Barrientos, que era um ex-militar chileno, de torturar e assassinar Victor Hara. Só que não conseguiram a extradição dele, até hoje não conseguiram a extradição dele por ele morar nos Estados Unidos e agora acho que ele tem a cidadania americana, né? Se eu não me engano. E também em 2018
os tribunais do Chile processaram outros 10 ex-integrantes do exército culpados por isso, pelo caso do Victor Jara, tudo que aconteceu com ele lá, pelo assassinato, né? E o sequestro. E é importante a gente ressaltar, diante de tudo isso, a importância que a Joan, né, que a família do Victor teve para isso, porque ela que estava à frente disso sempre, querendo justiça para o seu marido, para ela, para a família dela e para o povo chileno, né? Ela lutou até o final, né? Até pra conseguir. Ela tá viva ainda, né? No caso, mas ela lutou até o final, né? Por justiça. Pelo Victor, né? 40 anos depois ali, talvez muita gente já tivesse esquecido isso e ela tava em cima. E ela lutou até conseguir isso, né? Eu acho muito, muito bonito. A gente falou pouco dela, mas ela teve uma importância muito grande pro Victor, tanto em vida quanto depois, né? E até de deixar a memória dele, né, viva. Ela sempre foi uma grande, como posso dizer? Ela foi a maior exportadora e aquela que sempre mostrou a arte do Victor Jara para o mundo inteiro. A arte e a vida, né? Ela sempre quis mostrar isso, buscar essa justiça, mostrar tudo isso que foi Victor Jara. E também uma curiosidade, que 30 anos depois, em 2003, o Estádio Chile, o local onde Victor Jara foi assassinado, foi rebatizado com o nome Estádio Victor Jara. Agora que já ouvimos aqui o ponto de vista, um pouco de cada um, vamos fazer agora um quiz para ver quem sabe mais sobre Victor Jara. Quiz? Opa, vale dinheiro? Que isso? Valendo R$1 milhão. Olha só. Valendo R$1 milhão o quiz. Calma aí, isso não fazia parte do roteiro, hein? Não tava ensaiado, hein, galera? Não tava ensaiado. Eu já vi que vocês estão muito afiados, porque vocês acabaram respondendo uma pergunta que eu tinha feito. E 2 vezes ainda. 2 vezes. Quem que respondeu? Vamos ver. Uma foi o Pedro e a outra foi o Caio. Vocês repetiram. Nossa, tô ferrado então. Brunão nem participa. Não, tô brincando. Não, o meu medo era acabar esse quiz sem nenhuma pergunta, porque eu falei, eles estão zerando o meu quiz, estão zerando. Mas é competição ou é todo mundo junto? Todo mundo junto. Todo mundo junto? Eu faço a alternativa e quem responder primeiro leva. Leva R$1 milhão. Se a gente acertar tudo, a gente ganha o quê? Eu quero ter alguma coisa em troca, né? Você ganha R$1 milhão ou a opção de um McDonald's comigo. Olha. Brincadeira. Tá bom, tá valendo. Tá. Vou ganhar um Big Mac. Vamos se unir então, piazada, pra ganhar esse Big Mac. Eu iria no R$1 milhão. Eu como a batatinha, hein? Olha lá. Beleza, então vamos lá. Primeira pergunta, então, Larissa. Primeira pergunta que já foi ser? respondida, mas eu vou fazer novamente, só pra vocês verem. Quantos tiros Victor Jara levou em sua morte? Opção A. 44. A resposta está correta. Desculpa, não tinha alternativa? Tá. A resposta está correta. Não deixaram nem eu falar as alternativas. Próximo, vamos lá. Eu tinha respondido isso. Como eu não tinha respondido isso? Só que assim, uma coisa, eu respondi, jogo, né? mas não corretamente, porque eu não dei o número correto, o número exato, né? Eu falei que ele tinha levado cerca de 40 tiros. Então 40, eu ficaria na dúvida. Então, 44. Então, Pedrão, eu acertei, eu que falei. Não, você tinha falado 40? 40 tiros. Você e o Caio. Eu até fiquei em dúvida aqui do meu quiz. Eu falei, tá bom. Estou a alguns passos da saciação então da minha vamos fome. Lá. O Bruno levou R$1 milhão. Próxima pergunta. Qual foi o último álbum lançado de Victor Jara antes de sua morte? Precisa de opção ou não? Precisa. Eu não sei. Opção A. Eu me recuso a pesquisar. Eu não lembro, gente. Sem Google. Não Opção A. Nem pode. El Derecho de Vivir. Opção B. Manifesto.
ou opção C, canto livre? Canto livre. Putz, eu acho que é canto. Ele direito de viver em paz, eu sei que não é. Esse eu sei, tenho certeza. Manifesto, uma. eu não tenho certeza. Puta, mas agora eu acho não que lembro, acho que é cara. canto livre. Duas. Canto livre. acho Eu acho que que Canto é era livre, canto vai, livre. canto livre, canto livre. E vocês estão me devendo R$1 milhão. Manifesto. Foi o último Ah, álbum da sua Canto voz. livre Eu era não qual? tinha Nossa, certeza. Não, essa tá fácil. O canto livre é dos primeiros, se eu não me engano. Ah, dele. então Eu foi não tinha certeza, eu não isso. tinha. Uhum. Eu não cheguei a ver Tava, todos Vai, os álbuns assim. Nossa, Falha no eu roteiro, hein? jurava Falha no que era. roteiro. tava fácil essa, hein? Essa tá fácil. Corta tá. essa, então, corta essa. Não, mentira. Não, eu achei que vocês iam saber de primeira. Qual que Mas é? vamos lá. A última pergunta. Qual é o nome do evento que acontece todo ano no Chile em homenagem ao Victor Jara? Cara, como Nossa, é que é o esse nome? evento. Nossa, eu... Nossa. Essa é boa, hein? Ai, eu não lembro Ó, o nome desse opção A. evento. Eu lembro o nome. Ah, tem. Fala as A opções, negócio fala as opções. as noites Deixa eu dos falar. 1000 violões. Ou 100 violões. Não lembro quantos violões é. Deixa eu falar. Tá, falei. Opção A, 1000 guitarras para Victor Jara. Opção B, guitarras para Victor Jara. Opção A. Opção C, Calma. instrumentos para Victor Jara. Acho que é a opção A. Opção A. Eu vi isso no. Ah. Tem um documentário que fala sobre esse evento, mas eu não Opção lembro A. o nome do evento. Opção A. O Pedro leva R$1 milhão. O Pedro não deixou a gente pensar, ele falou na hora, O calma. vencedor desse quiz tá empatado, Tá hein? Tá empatado, cada empatado um. entre Bruno, os três levaram. Agora, para desempatar o nosso quiz, eu vou deixar os três em rival. O Bruno, para finalizar, vai fazer uma pergunta pro Caio e o Pedro. Quem ganhar, leva R$1 milhão. Mas eu quero fazer uma pergunta para os dois também, eu posso? Pode também. Pode fazer a revanche. Vai ter revanche. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil que eu mesmo respondi. Uhum. Pra ver que se Então vamos prestou ver atenção. se você. Pra ver se prestaram atenção. Aí é bom. Bem hein? fácil. Vixe, vai lá, Bruno. Qual é o nome do funcionário que ajudou no sepultamento do Victor Jara? Hector. Eu sei que é Hector. Qual que é o sobrenome dele, sabe? Eu sei que é Hector o nome dele. Tenho certeza. Pedro tava ligado, hein? Tava ligado no podcast. Quem falar o nome ou o sobrenome ganha. É o Hector Bonilha, aquele do Chaves? Não é, cara, não é. Hector. Era um sobrenome curto, isso eu lembro. Levou? Hector E aí, Lopes. levou ou não? Ó, eu acho que pra não ser tão mal com vocês, eu vou deixar só o primeiro nome, então. Pode ser? Pode. Hector. Pode. Tá válido? Sim. Tá Hector. válido. Então o Pedro ganhou. O Pedro é o vencedor do milhão. E aí, Pedro, diz pra gente. R$1 milhão. Calma aí que tem a minha pergunta agora, pô. Opa, olha lá. Ó, o Caio querendo revanche. O Caio não, Eu- Mas eu já o Caio perdi. não aceitou. Não aceitou. Eu já perdi, né? Porque eu não respondi, mas agora se o Bruno acertar e o Pedro errar, empata entre eles aí. Isso aí. Mas isso aí. se o Pedro acertar, ele ganha de lavada. É uma pergunta. Eu julgo, Então, eu julgo Faz a difícil. revanche aí. Eu julgo difícil essa pergunta, tá? Eu vou dar. Tá. Vai lá, Caio. Então faz. Essa pergunta, eu acho que talvez o Pedro seja mais suscetível a responder. Ah, não, obrigado Mas- pelas palavras que me tocam. Não, Chance de revanche, Bruno. quando- Incentivo, hein, cara? Não, Que quando você, incentivo. eu tô colocando pressão nele aí, mas quando eu fizer a pergunta você vai entender. Mas assim, deixa eu só confirmar o ano aqui, que nem eu lembro. Em 1987, um artista chileno redigiu uma carta para Victor Jara, uma carta póstuma em homenagem a ele, e foi uma carta que ele contava que aconteceu no Chile depois de sua morte. Angel Parra. Não precisei nem terminar. Putz, Nossa, cara, calma. Mas tá certo. Batendo. Não acredito. Mas tá certo, Angel Parra, filho, eu falei que eu acho que ele seria mais suscetível porque ele é filho da Violeta Parra, e o Pedro tem um conhecimento grande, ele falou bastante dela, né? Cara, gracias a la vida que me ha dado tanto. Clássico. Ele adora Violeta Parra, né? Vou fazer um discurso. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E agradecer. Não, eu quero agradecer a Victor Jara. Essa história muito bonita. Uma história triste, mas que não deixa de ser bonita, não deixa de ser emocionante. A música dele. Obrigado a todos
Meus fãs queridos, muito obrigado. América Latina, América do Sul. Nos despedimos então, né, desse ilustríssimo artista, né? Ele contribuiu muito aí pra nossa cultura mundial, podemos dizer, né, cara? Porque ele, cara, sem palavras, assim, eu me identifiquei muito com a questão do Victor Hara, né, pela intensidade dele. Eu, como também compositor, né, músico, poeta, gosto de redigir minhas poesias, né, cara? Eu vi nele uma intensidade que eu não vejo, assim, há muito tempo, sabe? Que eu não vejo há muito tempo e você não vê com frequência, assim, nos artistas dos dias atuais, sabe? Então, assim, palmas, né? Palmas pra esse artista aí. Isso aí, galera. Valeu. Boa noite pra todos. Valeu, falou! Valeu, galera! El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam